A hora do nosso esporte aqui no nosso SC no ar. Esporte é com ele, Fábio Machado. Muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia, nossos telespectadores, né? Bastante friozinho hoje, hein? Peguei um friozinho hoje aí de manhã, mas faz parte do show, né? Então vamos lá, a bola já do chegou aqui no estúdio esquentando a mão. Já. Márcia, nós vamos falar, claro, dos catarinenses nos campeonatos brasileiros, das séries A, B, C e D, e falar da estreia da seleção brasileira na Copa América, porque tem Copa América, sim. Manda ver. Então tá, então a bola do esporte tá comigo, do futebol, e eu vou para a cara do gol sem medo nenhum de ser feliz. E claro, vamos começar com a hierarquia, né, dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. Começamos com a Série A. Situação extremamente complicada da Chapecoense. A Chapecoense ontem empatou em casa em 0-0 com o Ceará. A Chapecoense ainda não venceu, tem apenas 1 ponto na competição. O técnico Jair Ventura não consegue fazer esse time embalar. E apesar de ser cedo, né, apenas 3 rodadas, já começa sim a preocupar, porque nós estamos falando em Campeonato Brasileiro. Próximo jogo da Chapecoense, para ter uma ideia, é contra o São Paulo, no Morumbi. Então não tem moleza, sai de um jogo, vai para o outro mais complicado. E vou falar aqui com muita convicção. O jogo de ontem era para a Chapecoense ter vencido. Era quase como obrigação. O time do Ceará tem problemas também e infelizmente não saiu do 0-0. Vamos lá, tem uma tabela de classificação, então, da Série A, né? Contando aí com o empate da Chapecoense. Vocês vão ver que nós vamos ter uma surpresa aí na liderança do brasileiro da Série A, a hora que tiver aqui na tela, tá aí, ó. A surpresa é o Fortaleza, né? A Fortaleza com 9 pontos conquistados, ou seja, 3 vitórias. O Atlético Paranaense, que recentemente tirou o Avaí da Copa do Brasil, também com 9 pontos. Aí é o começo ainda, né? Mas aí nós temos o Flamengo ali tentando uma reação. E aqui é a parte, né? É a zona da confusão, como falava o técnico Vanderlei Luxemburgo. E aí nós temos a Chapecoense, com apenas 1 ponto conquistado. E o próximo jogo da Chapecoense, como eu já falei, é contra o São Paulo, desesperado São Paulo, que vai, claro, querer vencer essa partida. Reage, Chapecoense, reage. E nós vamos agora para a Série B. Na Série B nós tivemos um confronto, que foi exatamente os 2 catarinenses nessa competição. Ontem, no estádio da Ressacada, o Avaí perdeu para o Brusque pelo placar de 2-1. Olha, meu amigo, tá complicado. Bom, primeiro vamos falar pelo lado do Brusque. O Brusque está certinho. 3 jogos, 3 vitórias, na parte de cima. Um time aí que perdeu o estadual, eliminado pelo próprio Avaí. Mas o time do Avaí está muito complicado. Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala aqui. Campeonato estadual é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra. Não serve como parâmetro. Ó, Chapecoense abriu 1-0, gol do Alex Juan, uma falha do zagueiro Alan Costa, da equipe do Avaí. Depois o Avaí tentou, as alterações do Claudinei não deram certo, ele entrou com o Wesley, poderia ter criado uma outra opção. Tira um atacante, bota um atacante precisando vencer, é realmente muito complicado. E depois uma penalidade, uma bobeada do Wesley, o time do Brusque aumenta o placar 2-1 e confirma mais uma vitória. Aí alguns lances do jogo, foi um jogo até bastante, um pênalti claro, acho que não tem nem o que discutir. Aí foi muito bem cobrado ali, 2-0, né? Mais uma vitória aí do Brusque. Muito legal a campanha do time do Brusque. São pontos realmente aí que o Brusque está acumulando e que vão ajudar muito o time lá no final. E depois ainda teve mais um gol contra, do Jansson, mas mesmo assim, mais uma derrota do Avaí. Agora vamos ver na tabela a situação dos 2 catarinenses, né? Então o jogo de ontem foi um claro retrato do que nós temos na tabela também. Brusque, segundo colocado, com 9 pontos. Belíssima campanha. E olha onde é que está o Avaí aqui, ó, na lanterna, Márcia. Apenas 1 ponto conquistado. E precisa reagir. E o próximo jogo do Avaí é fora contra o Vasco da Gama. Cadê o Vasco? Está aqui, ó, na 11ª posição com 4 pontos. Situação complicadíssima para o time do Avaí. Está na hora de dar uma mexida lá na Ressacada. Se tiver que trocar treinador, troca ou contrata, porque a situação realmente está complicada. O time do Avaí também tem problemas internos, salários atrasados e queira ou não queira, tudo isso acaba refletindo lá dentro do gramado. Na Série C, né, nós tivemos o Criciúma, olha o Criciúma, hein, rebaixado do Campeonato Catarinense, contratou Paulo Baier, avançou na Copa do Brasil e está muito bem, hein, venceu o Ipiranga pelo placar de 2-1, gols do Igor, tá aí, ó, Dudu Figueiredo para o Criciúma e Quirino, né, acabou diminuindo para o time lá, o time de Erechim. Belíssima campanha do Criciúma, belíssima campanha de reação. É aquela história, né? Chegou o Paulo Baier lá, né? Puxou toda a história do Criciúma, disse que já vestiu aquela camisa,
fechou o grupo em torno dele e o Criciúma aí está numa campanha realmente muito legal, representando muito bem Santa Catarina. E nós temíamos, né? Porque o Criciúma tinha sido rebaixado do estadual, a gente até achou que o Criciúma aí passaria vergonha. Tá aí só para fechar o gol do Quirino. E o outro jogo da Série C foi o Figueirense. O Figueirense empatou com o Paraná, lá no Dorival de Brito, placar de 1-1. Logo no começo, o Figueirense saiu vencendo por um placar de 1-0. Parecia, né, que nós teríamos uma tarde muito boa aí do Taliochute e o Andreu, né? Andreu, que era ex-Criciúma, acabou abrindo o placar logo no comecinho do jogo. Mas depois, aquela bobeada, né, de sempre que nós estamos acompanhando aí dos times do Jorginho, o Paraná chegou ao time do empate. Eu vou ser muito sincero, alguém pode dizer que foi um ponto conquistado fora de casa. Na minha avaliação, o Figueirense perdeu ontem de ter vencido esse jogo, porque o time do Paraná vive uma crise muito grande. Tivemos a expulsão do Edson Henrique, né, e o Figueirense ficou com um a menos ali desde o primeiro tempo. Então é aquela história, para uns pode ser um ponto conquistado fora de casa. Para mim, o Figueirense ontem perdeu 2 pontos e precisa, claro, também reagir. Vamos ver como é que ficou então a tabela da Série C, depois da vitória do Criciúma e do empate do Avaí. Tá ali, ó. Lembrando que a tabela da Série C, Márcia, são 2 grupos, grupo A e grupo B. Os 4 aqui avançam para a próxima fase. E aqui são os rebaixados. Ó, o time do Paraná é rebaixado, quer dizer, conquistou o primeiro ponto ontem diante do Figueirense. Criciúma, segunda colocação, 7 pontos, muito legal. E o Figueirense ainda não entrou na zona de classificação, mas conquistou mais um ponto, está com 4 pontos. Tá certo? Vamos lá. E 3 times catarinenses entraram em campo pela Série D, a 4ª divisão do Campeonato Catarinense. O Joinville venceu o Aimoré pelo placar de 1-0, o Joinville aí também numa campanha interessante, né? O Marcílio Dias empatou com o Cascavel e o nosso querido Juventus, o moleque travesso de Jaraguá do Sul, perdeu para o FC Cascavel pelo placar de 2-1, tá certo? E para fechar, Marciana, vamos falar do Brasil. O Brasil ontem estreou na Copa América, né? Venceu por 3-0, não teve dificuldade nenhuma. Claro que o time da Venezuela também estava desfalcado, mas é aquela história, você não interessa o adversário, você tem que fazer a sua parte. Tá ali, ó. Primeiro foi o Marquinhos, né? Aproveitou ali um rebote, fez um gol até meio esquisito, mas colocou para a rede, abriu o placar pelo 1-0. Na segunda etapa, uma penalidade, e aí o Neymar, né, com muita tranquilidade. E o Neymar é interessante, eu sou um crítico do Neymar quando ele não quer jogar, mas elogio o Neymar quando ele está com foco, ele quer jogar. Com esse gol aí do Neymar, Márcia, o Neymar está a 10 gols de se encostar no Pelé e ser o maior artilheiro da seleção. Então ontem ele passou o Zico. Então o Neymar hoje é o segundo. E daí o Gabigol acabou fazendo o terceiro gol. Claro, uma bela jogada também do Neymar, 3-0. Lembrando que o Brasil joga na próxima quinta-feira contra o Peru pela segunda rodada da Copa América. Muito bem. Muitos gols, que é o que a galera gosta. Adoro. Deixa eu só comentar rapidinho. Você colocou na coluna um fato interessante da comemoração do centenário do Figueirense, que foi a homenagem do Avaí. Achei bem bacana, né? Muito obrigado por abrir esse espaço. Eu estive lá no sábado de manhã, numa sessão magna do Conselho Deliberativo, e aí vários foram homenageados, ex-atletas, jornalistas, pessoas que contribuíram para o Figueirense, né? O Bertolini, diretor regional, estávamos juntos lá aqui do Grupo ND, foi muito legal. Teve o busto do Orlando Scarpelli inaugurado, uma sessão belíssima, linda, sabe? Aquela muito emocionante, apesar da situação que vive o Figueirense. E um dos pontos que me chamou a atenção foi isso. Lá estava o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, o vice Lúcio Amário da Silva, e eles inauguraram uma placa, descerraram, né, uma placa lá no hall dos camarotes, lá do Figueirense, do Avaí. Muito então é aquela bacana. História. São rivais dentro do campo, no gramado. Muito bom. Fora deles, são 2 instituições extremamente importantes. E uma não vive sem a outra, né? Avaí não vive sem o Figueirense, Figueirense não vive sem o Avaí. Lá dentro de campo, quem é Avaí quer ganhar de 10-0. Quem é Figueirense quer ganhar de 10-0 do Avaí. Mas fora dele, tem que ter esse sentimento que eu fiz questão de registrar na coluna. Muito bacana, achei legal. Sentimento nobre e civilizado. Com certeza. Valeu. Grande Fábio Machado, sempre com grandes participações. Você volta Obrigado. quarta. Eu devo voltar, eu acho que eu vou voltar quinta-feira, porque tá. na quarta nós temos o jogo do Avaí com o Vasco, e aí a gente vai falar também do jogo da seleção brasileira. Sim, senhor. Mas enquanto isso, vamos fazer uma semana, né, muito legal, produtiva, com frio ou sem frio, mas sempre com muita paz, saúde e felicidade. Coisa boa. Grande Fábio Machado, obrigada. Ótima semana para você. Namorado, foi tudo bem? Tudo ótimo. Coraçãozinho aqui? Coraçãozinho batendo. Muito bom. Obrigada, tá? Ótima semana. A gente te espera na quinta, então. Obrigada. Tá joia.